Fala aí pessoal, bom, para o vídeo de hoje eu preparei para vocês uma sequência de 10 dicas sobre como montar um EDC, sendo que para isso eu tomei como base o meu próprio kit que está aqui na mochila Wolf Greyman, sendo que se eu abrir aqui dá para mostrar para vocês, então já tem, é claro, um vídeo apresentando para vocês a mochila Wolf Greyman, e aqui eu tenho então como está meu kit hoje montado dentro da mochila, sendo que no vídeo de hoje eu pretendo passar para vocês algumas recomendações do que eu acho interessante levar em conta na hora de montar o seu próprio kit. Lembrando que como eu também vou mostrar muito do que eu levo na minha mochila, eu vou deixar para vocês aí os links para compra de quase todos os itens na descrição, e a gente tem algumas lojas parceiras no canal. Então a gente tem tanto a Wolf Attack, como também a Caos, que faz algumas lâminas fixas muito legais, a Facas HQ, onde vocês encontram uma série de canivetes de ótima qualidade, e também a marca Desmond, que é uma marca, então, uma fabricante nacional aqui de torniquetes de ótima qualidade também. Sendo que no site dessas 4 lojas, com o cupom EDC Brasil, você tem desconto em todos os produtos, e eu vou deixar todos os links organizados na descrição do vídeo. Então aqui eu tenho o que eu levo dentro da mochila, que daqui a pouco eu vou colocar para vocês em cima da mesa, sendo que aqui de um lado eu levo uma garrafa, então a garrafa da Wolf de 750 ml, do outro lado aqui eu levo o meu desodorante, e aqui na parte das alças então eu levo as minhas chaves. Então aqui na mesa eu tenho todos os itens que eu carrego comigo atualmente dentro da minha mochila Wolf Greyman, sendo que conforme eu for passando então por essas 10 dicas que eu preparei para vocês, eu quero fazer alguns comentários então sobre o meu próprio kit. Passando rapidamente pelo que eu levo na minha mochila atualmente, aqui eu tenho um kit de escova de dentes, que eu também deixo sempre um chiclete. Eu tenho também aqui 3 pacotes de lenço, onde eu também deixo um saco de lixo dentro daquele ziplock. Aqui eu tenho um kit médico, eu levo minha jaqueta Wolf Defense, então nesse pouch que também tem aqui o costado com velcro. Eu tenho o meu desodorante, o torniquete, aqui eu tenho uma garrafa. Eu levo então 2 canetas e uma caneta Sharp, eu tenho 2 barrinhas de cereal, eu tenho minha lanterna Malkoff, a bateria reserva para a lanterna Malkoff. Aqui eu deixo então um pouco de fita isolante. Aqui eu tenho um Victorinox Mini Champ, um Victorinox Swiss Spirit X, um pendrive já com encaixe para usar no celular. Aqui eu tenho os meus fones de ouvido, então AirPods. Aqui eu tenho a faca da Caos, a faca modelo EDC, que eu também já trouxe e viu para vocês. Aqui eu tenho um isqueiro, aqui eu tenho linha de costura e uma agulha. E aqui eu tenho então algumas zip ties, né? Então aquelas abraçadeiras de nylon e um pouco de paracorde. Eu também levo a bateria externa, tomada para bateria externa, o cabo, e aqui eu tenho o que eu levo comigo então no bolso, que é o canivete, no caso isso aqui é um CVV Elementum com a lâmina Warnicliffe, e a minha carteira, que no caso é uma carteira número 7 do Dante Campelli. Então esses são os itens que eu levo comigo normalmente. É claro que meu kit pode variar em relação a essa configuração. Eu posso, por exemplo, sair com a Wolf Fastpack, que é uma espécie de mochila, né, uma pochete bem menor. Eu posso utilizar também, por exemplo, a mochila Elite, que ela tem quase que o mesmo padrão, então, o mesmo formato da Greyman, mas acaba sendo uma opção mais leve. Em dias de chuva eu também levo um guarda-chuva. A mochila também tem, eu não mostrei aqui, mas na parte de baixo da mochila a gente tem a capa de chuva da mochila. E eu também tenho essa espécie então de pouch de reforço, que é esse Maxpedition Micro Pocket Organizer, onde eu deixo então um mini alicate de pressão da Irving, um estilete com o pé de cabra então da Gerber, fita isolante e mais algumas abraçadeiras. Então eu esqueci de comentar, mas em um braço eu sempre utilizo um bracelete de paracorde e do outro eu sempre utilizo então um relógio. O relógio que eu mais utilizo é o G-Shock 5600. Então eu queria começar essas 10 dicas explicando para vocês que do meu ponto de vista não faz sentido pensar em montar um EDC do zero, mas sim modificar os itens que você já carrega consigo todos os dias. Porque todo mundo acaba que já tem sim um padrão, já tem alguns itens, como por exemplo a sua carteira, o seu celular. Todo mundo tem que sair hoje em dia com o celular. As suas chaves também, a maioria das pessoas utiliza algum tipo de mochila no dia a dia. Sendo que eu acho que então a minha primeira dica é que você analise os itens que você já carrega consigo e pense se vale a pena ou não carregar o que você carrega, a frequência que você utiliza. Por exemplo, a minha garrafa d'água é um item que eu utilizo todo dia. E o torniquete, por exemplo, aqui é um item que eu espero nunca precisar utilizar na vida. Mas ainda assim são itens que eu acho válidos e que eu acho que vale a pena então eu carregar no meu dia a dia. Eu acho que junto disso a gente tem que pensar se você está satisfeito com a qualidade dos itens que você carrega. Então, por exemplo, se sua lanterna atual te deixa na mão às vezes, se seu fone de ouvido funciona só de um lado, se sua garrafa vaza, se as funções que você tem, por exemplo, no seu multitool também não são tão boas quanto você gostaria.
Às vezes apenas então, substituindo alguns itens, você já consegue melhorar muito a forma como o seu kit vai te servir, então como vai facilitar mais a sua vida. E é claro que no meio disso também tem outras dicas menores, como por exemplo, sempre levar um band-aid na carteira. Então, a minha carteira eu sempre deixo um band-aid para um cortezinho pequeno, um machucado do dia a dia, já é muito útil. E eu acabo emprestando muito mais esse band-aid do que utilizando em mim mesmo. Eu também acho interessante você analisar como você leva os itens que você está carregando. Então a sua mochila por dentro está de uma forma organizada, você sabe tudo que tem na sua mochila e onde que está cada coisa, você precisa ficar procurando, então aquela bagunça. É claro que, por exemplo, para quem não anda com mochila no dia a dia, essa pessoa vai ficar muito mais limitada na quantidade de itens que ela consegue levar. Mas nesse caso, por exemplo, levar um canivete suíço, então levar um multitool menor no bolso, já pode ser algo muito útil. Sendo aí que minha segunda dica é pensar então em situações em que você ou alguma pessoa que convive com você já ficou na mão então no dia a dia. Então, é, pensar em quais itens poderiam ter te ajudado nessas situações. Por exemplo, aí, um dia que acabou a bateria do seu celular ou de algum amigo e uma bateria externa teria ajudado. Ou um dia que você ficou então fedendo ali porque você acabou suando e não tinha um desodorante. Um dia que você ficou com bafo porque você não tinha uma escova de dente. Às vezes alguma peça soltou, você precisava prender alguma coisa, você não tinha nenhum tipo de corda ou nenhum tipo de abraçadeira. Se algum dia você precisou então procurar alguma coisa no escuro e você ficou só com flecha do celular, como uma lanterna também poderia ter ajudado muito mais. No dia que caiu o botão de uma calça ou camisa sua, como ter uma agulha ali realmente resolveria o problema. Às vezes você precisa fazer alguma conexão elétrica, algum reparo rápido ali de cabo e uma fita isolante também seria muito útil. Por exemplo, você precisa apertar alguma coisa que está bamba, um cabo de panela, ou alguma peça que você tem então que ajustar, precisa de um parafuso, de uma chave Phillips, chave fenda. Quando entra uma farpa no seu dedo, por exemplo, ter uma pinça para conseguir puxar. Até mesmo quando você vai no banheiro, não tem papel, então ter algum tipo de lenço, papel higiênico na mochila. Então, uma ideia que eu acho muito interessante é que sempre que você encontra algum tipo de problema na sua vida, que algum item que poderia estar no seu EDC conseguiria resolver, você anotar. Então, pega ali o bloco de notas no seu celular, cria uma nota em que sempre que você tem algum tipo desses problemas, você vai anotando para depois ver como você pode complementar seu kit para te ajudar nessas situações. E a terceira dica que eu quero passar para vocês, então, vai no caminho contrário do que eu acabei de dizer, que é justamente para principalmente quem está começando então a querer montar um kit, sabendo já o que é EDC, não sair então comprando e colocando tudo que tiver na frente dentro da mochila. Então é normal que, principalmente no começo, as pessoas montem kits muito grandes e muito pesados. Então o cara vai lá, coloca Durepox, WD-40, um pé de cabra grande, só falta colocar uma furadeira realmente ali no kit e acaba esquecendo que ele vai precisar levar esse kit para os lugares. Então, esse conforto de você conseguir carregar, a questão de também ter espaço sobrando na mochila, se você vai pegar se você precisa levar, por exemplo, uma blusa de frio, se você vai pegar uma encomenda, se alguém te dá alguma coisa na rua e você precisa levar dentro da mochila, você precisa ter espaço. Então, eu acho que na hora de montar um bom kit de DC, o que é mais difícil é realmente você fazer esse balanço entre o que vale ou não a pena levar e também olhar para cada item, não só pensando no item, mas pensando no todo do seu kit, para, por exemplo, na hora de escolher um multitool ou dois multitools, escolher dois que se complementem bem, de forma que o balanço entre redundância e excesso de peso atenda às suas preferências. Então é interessante, por exemplo, quando uma ferramenta falha, quando você perde uma ferramenta, você ter uma reserva, você também não pode pensar em dobrar, triplicar todos os itens, senão você vai acabar com um kit muito pesado. E a minha quarta dica é que você pesquise muito bem antes de comprar um item. Então busca por review, por feedback dos usuários, por avaliação nos sites, para que ao comprar um item você já saiba o que você vai receber, então que você tenha certeza do que você está comprando. Então quase sempre que eu comprei, ou que eu trago algum item, que eu gravo review para vocês aqui no canal, é porque antes eu já pesquisei, eu já assisti muitos reviews, então eu já vi o feedback de muitas pessoas que utilizaram por um bom tempo aquele produto. E dessa forma, então, vocês vão economizar muito dinheiro, tanto não comprando itens cuja qualidade não é o que você espera, como também comprando itens que simplesmente não vão servir para o seu uso, então para o seu dia a dia. Sendo que a minha quinta dica é que realmente vocês pesquisem, vejam muitos vídeos de kit de EDC, das pessoas mostrando os kits delas, mas tomem a solução que as pessoas tiveram, então, para os problemas dela, para os kits delas, como inspiração, mas pensando no seu próprio kit. Então a minha dica é que vocês não copiem o kit que vocês veem de outras pessoas. Então, por exemplo, não é porque esse conjunto aqui funciona para mim que vai ser o ideal para você. Mas eu acho que é muito interessante você olhar então as soluções que as pessoas tiveram, então as ideias dos itens, de como levar, do que levar nos kits,
pro dia a dia delas, e então você pegar isso e transferir para o seu dia a dia, para a sua realidade. E a minha sexta dica é lembrar que você não precisa ter só um kit de EDC. Então você não precisa necessariamente utilizar a mesma mochila com os mesmos itens todo dia. Você pode, por exemplo, ter até mesmo outra mochila, aqui a gente tem a M4 da Wolf, e nessa outra mochila montar um kit mais leve, montar um kit para quando sua rotina for diferente. Você não precisa, por exemplo, todo dia utilizar o mesmo canivete. Então, entre o CV Elementon Warncliffe e o Wolf 9008, por exemplo, a gente tem diferentes tipos de lâmina, a gente tem canivetes com pesos diferentes, com tamanhos diferentes, e você pode sim, então, rotacionar, você pode, então, ter diversas configurações para o seu dia a dia. Não tem bobagem maior do que as pessoas que falam. Isso não é um EDC porque não é a mesma coisa todo dia. Ou a galera que quer, então, botar a regra no kit dos outros, sendo que a única regra que tem realmente no EDC é que não tem regra, não tem nada que vai, então, regulamentar o que você vai levar com você no dia a dia. Se, por exemplo, eu quero levar minha Wolf Fastpack, colocar dentro dela uma causa EDC, colocar um Victorinox Explorer aqui e levar uma lanterna pequena, ao invés de levar, por exemplo, tudo isso, continua sendo EDC. Se eu só vou na padaria ali, então eu só vou então levar um Victorinox Small Tinker e a carteira, também continua sendo EDC. Cada pessoa tem um propósito e motivos pelos quais carrega os itens que carrega no dia a dia, sendo que no meu caso é simplesmente para facilitar meu dia a dia. De forma que eu consiga então solucionar a maior parte dos problemas que aparecem da forma mais confortável possível. E passando então para a minha sétima dica, a minha sétima dica é que vocês tenham sim algum tipo de multitool no kit de vocês. Então um bom multitool faz muita diferença, seja ele no formato de multitool então com esse formato aqui de alicate, ou no formato de multitool com o formato então de canivete suíço. Isso porque isso aqui é basicamente aí uma caixa de ferramentas que cabe então no seu bolso. É algo que junta então uma série de ferramentas, uma série de chaves, tesouras, serras, lâminas, alicate. Então são ferramentas muito úteis no espaço pequeno e que também não pesa quase nada comparado com a utilidade que te proporciona. Então a minha sétima dica é que vocês invistam aí em um ou até mesmo mais de um bons multitools. Eu acho que é um item que realmente vale muito a pena e que todo bom kit de EDC deveria sim aí ter um multitool. Eu particularmente sou grande fã dos modelos da Victorinox, principalmente porque eles também têm aqui uma assistência técnica que funciona muito bem no Brasil. Então, no caso dos modelos, por exemplo, os modelos de Celidor, então, que tem essas talas de plástico, não importa o que você fazer, então, como você destrua seu canivete mesmo, com R$40 eles ficam como novos. Então, já tem vídeo aqui no canal em que eu explico também como funciona a assistência da Victorinox. Eu acho que hoje é a marca que entrega a melhor qualidade, a melhor funcionalidade, principalmente nas ferramentas menores. E por isso eu recomendo muito para vocês aí que andem sim com um bom multitool. Se possível, eu pelo menos prefiro os modelos da Victorinox, mas qualquer bom multitool aí eu acho que faz uma grande diferença no dia a dia. Sendo que eu comentei para vocês então dos modelos em Celidor, mas na verdade qualquer canivete suíço lá na Victorinox com R$40 fica novo. O único que eles vão cobrar um pouco mais caro são os Swiss Tools, que tem esse formato então de alicate. Mas vale a pena então conferir lá meu vídeo explicando certinho como funciona esse esquema da assistência técnica. E a minha oitava dica é que na hora de escolher um item, vocês invistam bastante na confiabilidade desse item. Então comprem itens de qualidade que quando você precisar, não são itens que vão te deixar na mão. Tomando por exemplo aqui o torniquete da marca Desmondus, esse aqui é o primeiro torniquete nacional que ele é aprovado pela Anvisa e ele realmente está nos padrões então, dos torniquetes top do mundo que a gente tem, como por exemplo os torniquetes da CAT. O torniquete é um dos itens mais importantes de que na hora que você vai utilizar, ele funciona então adequadamente. É realmente aí uma situação que pode ser a diferença entre vida ou morte, mas mesmo até em itens que não sejam então uma situação de vida ou morte, eu acho muito melhor que na hora da compra você já se certifique que você não vai ter alguns problemas com eles. Então na hora de você ver ali a balança entre custo e benefício de cada item, eu sempre recomendo que vocês valorizem muito a confiabilidade então dos itens. Na hora, por exemplo, de comprar paracordes, esse aqui é o paracorde da Wolf, que também é um paracorde de ótima qualidade, tem paracordes que são mais baratinhos e tal, mas eles não vão entregar uma resistência tão boa quanto o da Wolf, ou paracordes de outras marcas de qualidade. Desde que eu criei aqui o canal, a minha única regra é que eu apenas apresento para vocês itens que eu compraria com o meu próprio dinheiro. Então tem alguns itens que eu não necessariamente compro, por exemplo, a Wolf já é uma das parceiras mais antigas do canal, em que eles me enviam sim muitos itens.
mas tudo que eu mostro para vocês é de qualidade. Então, por exemplo, a jaqueta Defense que está aqui dentro desse pouch é um item que eu utilizo aí toda semana, aí, diversos dias na semana. Desde o lançamento delas eu recomendo demais para vocês. As garrafas também eu recomendo muito. Se a gente for pensar, por exemplo, nos canivetes lá da loja Facas HQ, que eu também sempre recomendo para vocês, esse aqui é o Parrot, um canivete então mais de entrada que sai menos de R$ 200, mas aqui é de ótima qualidade. Então eu sempre recomendo para vocês que analisem o custo-benefício dos itens, lembrando que não é necessariamente porque um item é caro que ele é bom, mas também é necessário que você estude bastante a confiabilidade e a qualidade dos itens mais baratos. Tem muito canal que vai na onda de que tudo é bom e barato e acaba recomendando muita coisa que na hora que você precisa acaba te deixando na mão. Então eu recomendo que vocês comprem de marcas, então marcas que são confiáveis, marcas que vocês sabem realmente o que você está comprando. Por exemplo, agora tem uma marca brasileira que está se destacando muito, que é a Caos. Então a Caos está fazendo uma série de facas que, na minha opinião, aí estão com um padrão realmente melhor que muitas facas gringas, uma marca nacional, que vale muito a pena você então investir nas lâminas dela, porque você sabe o que você está comprando, eles estão fazendo aí um trabalho sério. E na minha opinião, vale muito mais a pena você então investir em itens que vocês sabem como vão se comportar quando você precisa, por exemplo, na hora de escolher uma lanterna, não precisa escolher uma lanterna com muitos modos, uma lanterna que tenha foco regulável, que tenha carregamento integrado, que tenha uma série de coisas, mas que não necessariamente aí vai funcionar adequadamente na hora que você precisa. Então eu, pelo menos, sempre prefiro valorizar muito a questão da confiabilidade dos itens. Sendo que a minha nona dica é que o mesmo que vocês investem então na hora de comprar um item, vocês também investam na hora de ter conhecimento sobre os itens que vocês estão utilizando. Tanto do ponto de vista de saber, por exemplo, quais são os limites de cada item, como também saber das possibilidades que esses itens te permitem. Então, por exemplo, a gente tem os vídeos do Felix E. Miller, que é um cara que ele grava uma série de vídeos sobre como utilizar diversas ferramentas do canivete suíço com diversos usos então inusitados. Se você tem um canivete suíço, por exemplo, você sabe como combinar ele com a abraçadeira de nylon. Então, como, por exemplo, utilizar essa ferramenta aqui que a gente tem do furador para furar madeira, para furar algum plástico, para você também utilizar junto das abraçadeiras ou junto da própria corda. Se você sabe, por exemplo, que eles têm espaço para colocar ali um alfinete, a gente tem uma série então de dicas e conhecimento sobre o que você está carregando que vai te ajudar muito mais do que as ferramentas em si. Por exemplo, saber que você pode improvisar com o fio dental algum tipo de amarração, até mesmo costurar alguma coisa se acabar a sua linha. Você também saber, por exemplo, como utilizar uma faca de forma que você não se corte, de forma que você evite acidentes. Quando você carrega um torniquete, você saber como utilizar o torniquete de forma adequada. E é claro que é sempre interessante, como tudo na vida, que você continue aprendendo cada vez mais. Eu, por exemplo, agora pretendo melhorar o meu kit de primeiros socorros, montar um kit FAQ melhor e também melhorar muito o meu conhecimento sobre atendimento a PH, então sobre atendimento pré-hospitalar. Estar atento também sempre, por exemplo, a checar a previsão do tempo antes de sair de casa para ver se você vai sair de tênis, se você vai sair de bota, se vale a pena, por exemplo, então levar o guarda-chuva, sendo que agora eu quero passar para vocês então para a última dica, que é de tempos em tempos tirar tudo que você tem na mochila, colocar na mesa e repensar se vale a pena o que você está levando. Então, aproveitar esse momento para também manter o kit organizado, por exemplo, na parte dos remédios, na parte de comida, checar as datas de validade, repor, por exemplo, as abraçadeiras que você utilizou, manter, por exemplo, aí as baterias do fone, manter as baterias das lanternas sempre carregadas. Nos canivetes, por exemplo, não adianta nada você ter um canivete de milhares de reais com o melhor aço do mundo, se ele está cego, então afiar seus canivetes e fazer então aí a manutenção básica do seu kit. Então com isso foram as 10 dicas que eu pensei para vocês sobre como montar um kit de DC. Deixem nos comentários se vocês também têm outras dicas, se vocês pensam diferente. Lembrando, é claro, que eu vou deixar para vocês os links de praticamente tudo que tem aqui na mesa na ação dos comentários, sendo que lá nas lojas da Wolf Attack, da Facas HQ, da Caos e da Desmondus, com o cupom EDC Brasil você tem 5% de desconto. E eu também vou deixar o link, por exemplo, para o relógio, para o kit da Curto ali e para os Victorinox, então lá na Amazon. Lembrando que sempre que vocês utilizam o cupom do canal ou algum site que eu deixo aí, vocês também me ajudam a trazer mais conteúdo aqui para o canal. Para o vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!